bem, pessoal? Chegamos aqui nesta aula tão esperada, querubins, né? É o objeto, na verdade, do nosso estudo, a qual nós viemos lá do início, né, das boas-vindas, já viemos falando já dessa fase agora, é uma fase importante no que tange ali a angelologia bíblica. Nós vamos falar agora sobre esses anjos, sobre esses seres celestiais, como eu disse, objeto do nosso estudo. Quem são esses seres, né? O que esses seres fazem, na verdade? O que fazem esses seres? Bom, vamos lá então. Esses seres celestiais, a qual nós falamos, eles são responsáveis, né? Veja bem, eles são responsáveis pela guarda do quê? Da entrada do paraíso. Gênesis 3, versículo 24. Já vamos deixar aqui marcado a nossa tabela de estudo. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, flamejante, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O livro de Gênesis, capítulo 3, verso 24, descreve o momento em que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Vou explicar de acordo com a narrativa bíblica, após desobedecerem os mandamentos de Deus e comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva perderam o acesso irrestrito ao jardim do Éden. No caso, Deus, em sua justiça, determinou que o homem não deveria mais ter acesso à árvore da vida, que concederia a imortalidade. O verso 3, verso 24 de Gênesis destaca que Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Essa ação divina simboliza a separação entre a humanidade e a fonte da imortalidade. Os querubins, seres angelicais, mencionados em diversas partes da Bíblia, são posicionados como guardiões divinos, protegendo o acesso à árvore da vida. Essa medida não foi apenas uma punição, mas também uma forma de proteção. Se o homem agora caído e sujeito ao pecado tivesse acesso à árvore da vida, viveria eternamente em um estado de separação de Deus. A expulsão do jardim do Éden tornou-se um ponto de virada na história humana, marcando o início da jornada da humanidade em um mundo sujeito às consequências do pecado, mas também abrindo caminho para a redenção através da graça e da misericórdia divina. Já no texto a seguir, observam o propiciatório. Nós percebemos que são responsáveis pela guarda da entrada do paraíso e agora eles observam o propiciatório, ou seja, ali em cima da Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, versículo 18 ao 20. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e um querubim na outra extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Farei os querubins nas duas extremidades, ou seja, eles ficavam em uma determinada posição, mais ou menos nessa posição em cima da Arca da Aliança. Êxodo 25, versos 18 e 20, refere-se às instruções divinas dadas a Moisés para a construção da Arca da Aliança, um artefato sagrado e central na adoração do povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Esses versículos descrevem a construção dos querubins que adornariam o propiciatório, uma tampa que cobria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa sagrada que continha as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. O propiciatório, com os querubins esculpidos, formava a parte superior da arca. Os querubins eram feitos de ouro batido e esculpidos como parte integrante do propiciatório. Eles eram representações artísticas desses seres angelicais que, na tradição bíblica, eram guardiões da santidade de Deus. Sua presença sobre o propiciatório simbolizava a proximidade especial de Deus com o povo de Israel e a importância da aliança divina. Essa descrição detalhada destaca a reverência dada à Arca da Aliança e seus componentes durante a adoração e serve como um lembrete constante da presença e da aliança de Deus para com seu povo. O texto a seguir está em Salmos, capítulo 80, versículo 1. Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos tu, que guias a José como um rebanho. Tu, que te assentas entre os querubins, resplandece. O Salmo 80, verso 1, é parte da tradição poética e musical dos Salmos na Bíblia. Aqui está o verso. Em outra tradução, Almeida Revista. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, tu que assentas entre os querubins, resplandece. Este salmo é uma oração ao pastor de Israel, uma reverência a Deus como guia e protetor do povo de Israel. Muitas vezes retratado como um rebanho sob o seu cuidado. O apelo para que Deus dê ouvidos indica um clamor por atenção divina, buscando a intervenção e a orientação de Deus em tempos de necessidade.
A expressão tu que assentas entre os querubins resplandece é uma evocação da imagem da presença divina acima do propiciatório da Arca da Aliança, onde se acreditava que Deus habitava entre os querubins. A solicitação para que Deus resplandeça sugere um desejo da sua manifestação poderosa e iluminadora. O Salmo 80, em sua totalidade, expressa um apelo fervoroso por restauração a favor e favor divino, utilizando metáforas de vinhas, um símbolo frequente para Israel nas Escrituras. O povo clama por Deus, o pastor de Israel, para voltar o seu olhar para eles e renovar suas bênçãos, restaurando a vitalidade espiritual e a prosperidade. O texto Salmos 99, verso 1. Já o Salmo 99, verso 1, é um versículo que destaca a soberania e santidade de Deus. Aqui está o verso. O Senhor reina, tremam os povos, ele está entronizado entre os querubins. A terra estremeça. Nesse versículo, o salmista proclama a soberania de Deus, declarando que ele reina supremo sobre tudo. A ordem para o seu povo é que tremam é uma expressão da reverência e do temor diante da majestade divina. Reconhecer que Deus está entronizado entre os querubins, isso destaca sua presença especial e santa. A referência aos querubins conecta-se à imagem do propiciatório da Arca da Aliança, onde se acreditava que a presença de Deus residia entre os querubins. O propiciatório era o lugar mais sagrado do tabernáculo e, posteriormente, no templo, representando a proximidade especial com o seu povo. A parte final do verso, a terra estremeça, enfatiza a magnitude da presença de Deus, ou seja, a imagem é simbólica, indicando que a manifestação da soberania divina deveria ser tão impactante que a própria terra sentiria os efeitos desse poder. No geral, o Salmo 99, verso 1, é uma proclamação de louvor à majestade de Deus, santidade e soberania do Deus vivo, convidando todos a reconhecerem e reverenciarem o Senhor que reina sobre toda a criação. Ainda na sequência, nesse texto, nesse tema, observavam o propiciatório, nós temos aqui a sequência do nosso estudo que está em Isaías 37, versículo 16. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e tu fizeste a terra. No livro de Isaías, capítulo 37, verso 16, faz parte do Antigo Testamento da Bíblia, esse versículo está inserido em uma passagem que relata o rei Ezequias buscando a intervenção divina diante da ameaça do rei assírio Senaqueribe contra Jerusalém. Aqui está o verso. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Nesse versículo, Ezequias, em sua oração, invoca o Deus de Israel como Senhor dos Exércitos, reconhecendo a soberania divina sobre as hostes celestiais e terrenas. A expressão que está entronizado entre os querubins destaca a imagem do propiciatório da Arca da Aliança, onde se acreditava que Deus manifestava sua presença entre os querubins. Ezequias enfatiza a singularidade do Deus de Israel, afirmando que ele é o único Deus de todos os reinos da terra. Isso é uma afirmação da supremacia divina sobre todas as nações e total dependência do povo de Israel, do Deus que criou o céu e a terra. A oração de Ezequias reflete a confiança em Deus como o único poder capaz de salvar e proteger o seu povo diante das ameaças externas. Essa passagem ilustra a conexão íntima entre adoração e Deus. Essa passagem ilustra a conexão íntima entre a adoração a Deus, ou seja, a sua soberania, e a proteção divina em muitos momentos de aflição. Ainda dentro desse texto falaremos sobre a arca e os querubins da sua glória. Hebreus capítulo 9, verso 5. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. O livro de Hebreus capítulo 9, verso 5, faz referência ao tabernáculo, sua mobília e rituais. Aqui está o verso na versão Almeida. E sobre a arca estavam os querubins da glória, que faziam sombras no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Neste verso, o autor de Hebreus está descrevendo o interior do Santo dos Santos no tabernáculo. O local mais sagrado. A arca mencionada é a Arca da Aliança, um objeto sagrado que continha as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai.
Sobre a Arca da Aliança, eram colocadas duas imagens de querubins, e o espaço entre essas figuras era conhecido como propiciatório. Os querubins da glória simbolizavam a presença divina e a manifestação da glória de Deus entre o povo de Israel. O propiciatório era o lugar onde o sumo sacerdote aspergia o sangue durante o dia da expiação, como um ato de purificação e reconciliação com Deus. O autor de Hebreus menciona que ele não entrará em detalhes específicos sobre essas coisas nesse momento, sugerindo que há mais a ser explorado e explicado sobre esses elementos e rituais. Mas, no contexto atual, ele escolhe se concentrar em outros aspectos do sacerdócio e sacrifício de Cristo. Essa passagem é a parte do argumento do livro de Hebreus que destaca a superioridade e suficiência do sacrifício de Jesus Cristo em relação aos rituais antigos do Velho Testamento. Dando sequência em nossos estudos, e constituem a carruagem de que Deus se serve para descer à terra. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11. 2 Samuel, versículo 22, verso 11, faz parte de um cântico de Davi registrado nesse capítulo. Esse capítulo é quase idêntico ao Salmo 18 e ambos descrevem a ação de Deus em livrar Davi dos seus inimigos. Aqui está o verso. E montou num querubim e voou, sim, voou com asas do vento. Nesse versículo, Davi está usando uma linguagem poética e figurativa para descrever a intervenção divina em sua vida. A imagem de Deus montada num querubim e voando com asas do vento sugere a rapidez, poder e majestade da ação divina em socorro de Davi. O uso dos elementos como querubins e asas do vento refletem a riqueza simbólica da tradição bíblica. Querubins são seres angelicais, frequentemente associados à presença e à glória de Deus. E a ideia de voar com asas do vento sugere uma intervenção divina rápida. Esse verso está inserido no contexto da gratidão de Davi por Deus, tê-lo livrado de seus inimigos. Ao usar essas imagens poéticas, Davi destaca a natureza sobrenatural da intervenção divina e expressa sua profunda confiança na proteção e no socorro providenciado por Deus. Já nesse terceiro ponto, e constitui a carruagem de Deus, que se serve para descer à terra. Salmo 18, versículo 10. E montou num querubim e voou sobre as asas do vento. O Salmo 18, verso 10, é uma versão praticamente idêntica a 2 Samuel, versículo 22, verso 11. E ambos os textos descrevem a ação de Deus em auxiliar e livrar Davi dos seus inimigos. Aqui está o Salmo 18, verso 10. Montou num querubim e voou, sim, voou com asas do vento. Neste verso, Davi continua a usar linguagem poética e figurativa para descrever a intervenção divina na sua vida. A imagem de Deus montado num querubim e voando com as asas do vento destaca a rapidez, a majestade e o poder sobrenatural da ação de Deus. A relação com o verso anterior, no caso 2 Samuel, capítulo 22, verso 11, é evidente, pois ambos os versículos fazem parte do mesmo cântico ou poema de Davi. 2 Samuel, capítulo 22 e o Salmo 18 são praticamente idênticos, com uma pequena variação nas palavras. E ambos descrevem o louvor e a gratidão de Davi pela intervenção divina em sua vida. Ao referir-se a Deus montado num querubim, voando com asas no vento, Davi está usando uma linguagem rica em símbolos, indicando a magnitude da proteção divina. Essa temática de Deus como protetor, guia e socorro contra os inimigos é consistente em ambos os versículos e reflete a profunda confiança de Davi na providência divina em sua vida. Chegamos aqui na quarta etapa desse bloco. Como demonstração do seu poder e majestade, em Ezequiel 1 e Apocalipse 4, são representados simbolicamente como seres vivos em várias formas. Ou seja, os seres a qual nós mencionamos, eles atuam em várias esferas segundo a ordem de Deus. Esse poder emana sempre totalmente do trono de Deus. No capítulo 1 do livro de Ezequiel, o profeta relata uma visão extraordinária que teve quando estava exilado na Babilônia. Ele descreve a chegada de uma tempestade do norte, trazendo uma nuvem brilhante e fogo reluzente. No centro da visão de Ezequiel, ele vê 4 seres viventes com 4 rostos, uma de homem, uma de leão, uma de boi e outro de águia, e 4 asas. Esses seres são associados às rodas cobertas de olhos, que se movem em conjunto com eles. Segura aqui nessa parte. Esses olhos representam a visão ampla. Tudo é visto. Eles estão 24 horas em observação.
Acima dos seres viventes, há um trono com uma figura semelhante a um homem envolta em uma luz brilhante, simbolizando a gloriosa presença de Deus. A visão é transmitida de simbolismo e antecede as mensagens proféticas de Ezequiel para o povo de Israel durante o exílio da Babilônia.